Boa noite a todos. Muito bom estarmos aqui novamente reunidos nesta casa abençoada. E é com muita alegria que hoje eu venho falar a vocês sobre o tema do Vinha de Luz, Ouvistes. Ele é um tema que nos faz refletir bastante sobre as nossas condutas. E meio que sem querer, a Jenny meio que já deu um spoilerzinho. Isso é bom, isso é muito bom. É bem por aí mesmo. Então, nós vamos falar um pouco, relembrar um pouco de Jesus quando ele caminhou sobre esta terra. E ele não foi apenas um mestre, ele foi e continua sendo a maior referência de luz moral que a Terra já conheceu. Ele veio com os seus ensinamentos, trazendo luz para este mundo, trazendo conhecimento. E por mais que o tempo passe, por mais que os templos se desgaste, que é material se desfaça, a verdade é que a palavra dele continua viva, sempre, nos corações daqueles que a ouviram. E Jesus, ele veio numa época em que o que imperava, principalmente, era a lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. O que se faz ali, se paga ali mesmo, do mesmo jeito que foi tirado, vai ser ressarcido, né? Na prática, era assim. Então, para muitos da época, era difícil respeitar alguém como Jesus, que andava ali com os maltrapilhos, os excluídos, os rejeitados, aquelas pessoas de má vida, os pagãos. E mais surpreendente ainda para todos aqueles que viviam naquela época, era que ele tinha uma conversa de que a gente deveria amar os inimigos, perdoar os pecadores, dar a outra face. E ele teve uma vez que ele teve a ousadia de perdoar uma mulher adúltera. Ele livrou ela do apedrejamento em praça pública para que todos vissem. E mais, todos que ali estavam prontos para julgar ela não teve argumentos contra ele. Todos que estavam ali se calaram diante da magnitude de Jesus. E aí, como aceitar tudo isso? Para muitos naquela época, para muitos que viviam lá, vendo o dia a dia de cada um daqueles habitantes, daquela região, né, daquele tempo onde se imperava essa tal lei de talião, Jesus era considerado um louco. Porque pensa bem, no lugar que você vai, que a lei é completamente contraditória, não existe esse amor ao próximo, amor é ali entre a família e olhe lá, né? E aí Jesus chega e dá essa notícia que não, que a gente tem que amar a todos e amar até os nossos inimigos. Só que quem se aproximava dele sentia suas forças renovadas, sentia sua esperança de dias melhores ficando mais tangível. E principalmente aqueles que foram curados, esses então, eles saíam ali de olhos marejados de gratidão. Eles sentiam esse magnetismo de Jesus. Jesus, ele conseguia atrair a todos com a sua sabedoria. Ele conseguia trazer para perto todos aqueles que se sentiam aflitos, desesperançados, desencorajados. Aqueles que estavam confusos, aqueles que não conseguiam compreender as lutas da vida. Quando chegava para perto de Jesus, Jesus os acolhia e fazia com que eles meditassem naquela situação e eles se encontravam de uma maneira mais apacentada o coração.
Jesus trazia essa luz, essa paz. E isso me faz trazer aqui para a gente a parábola do semeador. Porque ela, nesta parábola, que está lá em Mateus, fala que o semeador saiu a semear. E enquanto jogava as suas sementes, algumas foram caindo à beira do caminho. Essas que caíram à beira do caminho, vieram as aves e comeram. Fazendo uma analogia, essas sementes que caíram e as aves comeram, a gente pode trazer para a gente como sendo aquelas pessoas que chegam e nos fazem mudar de ideia a respeito de algo bom que a gente deveria fazer ou um caminho bom que a gente deveria seguir. No sentido de que nós estamos trilhando o caminho do Cristo, trilhando o caminho do bem, da luz. E aí você pensa, nossa, domingo eu vou fazer uma visita lá no asilo. Tem muita gente lá, muitos velhinhos, idosos, eu vou lá. E aí chega um amigo, um conhecido, que domingo eu vou fazer uma reuniãozinha lá, tá hora, você não quer? Não, eu já assumi um compromisso. Não, deixa disso, vamos para lá comigo e tal, não sei o quê. Rapidinho você se cede, rapidinho você se convence. Isso é um exemplo bem básico, viu, gente? Pra gente ir aplicando no nosso dia a dia. Aí cada um vai trazendo pro seu interior aí. Porque quem fala é o primeiro a ouvir. Então, mais que para mim que tudo, né? E aí, a gente se deixa levar por essas tentações e aquilo que era para crescer dentro da gente, aquela fé que era para ser tratada, cuidada, alimentada com esse gesto que iríamos fazer, se perde. Porque a gente deixou se levar pela tentação. E outra parte caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou. Porque a terra não era funda, então não deu tempo de criar raiz. Mas nisso veio o sol quente, queimou as sementes, queimou as plantas, porque as suas sementes, as suas raízes não eram fundas, e ela logo morreu. E isso é a nossa fé. Quando a gente passa pelos desafios da vida, nossa, mas está tão difícil, eu acho que eu não vou conseguir. A Geni me chamou para fazer a palestra, mas eu não vou não. Eu acho que dessa vez eu não vou dar conta, eu não vou, sabe? Cadê a profundidade da minha fé? Então, mais uma analogia para a gente ir refletindo, né? E finalmente aquela que caiu em terra boa. Deu colheita a 100, 60 e 30 por 1. Ou seja, aquele que realmente ouviu a palavra do Cristo, aquele que praticou, e ele recebeu os frutos da sua feita. E Jesus encerra: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o Mestre Jesus, ele caminhou por essa terra, enfrentou diversas dificuldades. E ele nunca queixou, ele nunca reclamou, por mais dificuldades que ele tenha passado. Ele conviveu com os apóstolos, ele escolheu um por um, cada um com as suas peculiaridades, cada um com a sua qualidade, cada um com os seus defeitos ali. E Jesus foi modelando cada um deles. Neste trabalho, Jesus sabia da dificuldade que eles haveriam de encontrar. Jesus sabia destes tempos que nós estamos passando hoje. Ele sabia que da maneira que tudo ia se desencadear. E é por essa mesma razão que ele deixou para a gente todas as advertências a respeito dessas dificuldades. Ele nos alertou de todos esses momentos. E como um pai amoroso, ele deixou então os seus conselhos, as suas advertências,
e a certeza de que não estaríamos sozinhos. Antes dele voltar para a pátria espiritual, ele reuniu os apóstolos e ele fez como um pai quando vai sair de casa e passa as orientações para os filhos. Ele falou das dificuldades, ele falou do trabalho que era necessário ser realizado, mas principalmente ele falou com toda a serenidade, com todo o amor e com todo o carinho, que nós jamais estaríamos sozinhos, que ele estaria conosco, vencendo as dificuldades, vencendo as lutas de cada dia. Porém, ele alertou também que enquanto esse mundo fosse dominado pela ignorância, pelos interesses materiais, os verdadeiros servidores da renovação, eles não seriam bem-vindos. Ou seja, o caminho ainda está grande para a gente trilhar, né? Infelizmente, essa é a verdade. Ainda tem muita coisa para a gente passar. Mas lembrando que o Cristo está sempre conosco. E lembrando também que se Jesus, o grande mestre, na sua grande sabedoria, amor, com todo o seu magnetismo, ele não conseguiu convencer e nem agradar a todos, por que a gente acha que a gente vai ser capaz de fazer isso? Não vamos. Haverá quem é do contra, haverá quem faz questão de julgar. Sempre vai ter alguém. Então é preciso que a gente mantenha a atenção na nossa jornada, para que possamos ter os nossos passos iluminados pela luz do Cristo e não cair na vaidade de querer estar ali sempre certos, sempre com a razão. A gente precisa, sim, ter um equilíbrio. A gente não pode se calar. Tem uma fala que eu não me lembro muito bem agora, se alguém lembrar, por favor, me ajude, que diz assim: o que incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Algo assim, não é? Então, aí o que acontece? Eu já tinha até falado sobre isso aqui na semana passada, comentado aqui. Nós não podemos impor a nossa verdade. Nós não temos esse direito. Mas nós temos a obrigação de divulgar a palavra, o Evangelho do Cristo, da maneira como nós entendemos. Nós temos sim que respeitar o direito, a religião, o condicionamento da outra pessoa que seja diferente da nossa. Mas nós, como os conhecedores do mundo espiritual, como os conhecedores de todo esse Evangelho do Cristo que nos é apresentado através da doutrina espírita, nós temos essa obrigação de falar a todos aqueles que ainda não compreendem o que se passa depois do túmulo. Essa realidade pode mudar muita ideias. Muitos poderão ser renovados com essa ideia, se a gente tiver a coragem para falar. Mas é claro, mais uma vez eu digo e repito, de maneira equilibrada, respeitosa e cumprir com esse nosso dever de discípulos, de apóstolos do Cristo, que aqui estamos nesse novo tempo, dispostos a seguir o seu caminho, a trilhar essa jornada. Nós temos que entender que o nosso trabalho aqui é de divulgação da doutrina, divulgação do Evangelho. Porque o mais importante é o Evangelho. Não interessa que doutrina, que religião, não interessa. Se a pessoa entendeu o conceito, se ela traz para dentro do seu coração essa realidade, o nosso dever já foi cumprido. Se ela não compreende, a nossa parte foi feita. O que não podemos é ser omissos. O que não podemos é, cada um tem seu livre-arbítrio. Deixa, a gente tem que... Não, isso é omissão. É omissão. É ser negligente. Se a gente sabe das realidades, um jeitinho você consegue falar.
Você não vai empurrar uma verdade, como diz goela abaixo do outro. Não, você vai com jeitinho. Mas você já parou para pensar? E se de repente não fosse assim? Só supondo. Vamos imaginar que de repente você tivesse numa condição como eu, por exemplo, que acredito na reencarnação. Sabe, assim, com carinho, a gente vai devagarzinho também lapidando, esclarecendo essas novas realidades. Porque a gente precisa assumir essa nossa doutrina, a gente precisa assumir verdadeiramente, porque às vezes a gente fica com receio de falar. A gente sabe que ainda existe muito preconceito, infelizmente. Existe muita gente que julga, existe muitos que nem sabem o que se passa dentro de uma casa espírita e já sai falando coisas absurdas. Então é preciso que a gente esclareça com esse amor, com esse entendimento. Viu que teve uma pequena abertura, uma pequena brecha, aproveita a oportunidade, anuncia essa boa nova. Nós não podemos negar essa realidade. Pedro negou Jesus uma vez. E por que ele negou? Por medo. Somos diferentes dele? Estamos com medo de sermos julgados? Com medo de sermos chamados com todo respeito, porque aqui é uma casa espírita e todos têm esse entendimento, mas vulgarmente falando é um bando de macumbeiros, que é assim que vulgarmente é falado, puro preconceito, falta de conhecimento, ignorância de saber, né? Então, a gente tem que dar a cara a tapa, enfrentar essa realidade e mostrar a que viemos, que somos realmente verdadeiros seguidores do Cristo. Ou nós vamos ficar apenas vindo aqui, ouvindo, sem praticar, sem colocar em prática os seus ensinamentos? Vamos deixar passar todas as oportunidades? Então, nós precisamos nos esforçar cada vez mais, continuadamente, para colocar em prática esses ensinamentos, para passar à frente. E não importa quantas vezes nós caiamos, não importa quantas vezes a gente vai falhar, o importante é o nosso esforço. É a gente continuar ali insistindo, continuar levantando, quantas vezes a gente cair, a gente levantar. Há uns dias atrás eu estava um pouco assim entristecida comigo mesmo, justamente por conta dessa fala. E é por isso que eu disse, quem fala é primeiro a ouvir, no caso eu mesmo, né? Porque eu estava chateada com essa condição. Eu acho que eu cheguei até a comentar com o Eduardo, né? Porque você quer fazer as coisas, mas parece que você não consegue, parece que você está sendo hipócrita. Parece que você fala assim, poxa, eu venho aqui, eu falo no meu dia a dia, eu faço completamente diferente. E eu cheguei num ponto que eu estava me cobrando tanto, que eu acho que a minha vibração deu uma baixada, que eu falei assim, gente, eu acho que eu não vou nem aceitar essa palestra que a Geni, eu acho que eu vou recusar, não vou fazer não. Eu cheguei a pensar nisso. O que adianta ir lá na frente falar e na hora do te pôr em prática? Mas aí, Deus não nos desampara, igual ele falou aqui. Ele não nos desampara. Ele sabia das nossas dificuldades, ele nos advertiu, nos mandou os nossos anjos guardiões, os nossos mentores, e como uma bênção divina colocou ao nosso lado os amigos. Os amigos que eles te conhecem, aqueles que te conhecem só de bater no teu olho já sabe. E graças a Deus eu tenho alguns amigos assim. E aí esse amigo chegou para mim, o que está acontecendo? Aí eu falei, não, nada, não, ele não, eu sei que tem alguma coisa. E aí eu fui e comentei com ele. Ele também é espiritualista. E aí ele falou, não, você está baixando a guarda. Não pode, o que está acontecendo? Você não é assim? E aí uma outra amiga também, na mesma condição, veio, conversou comigo, me pôs para cima.
E aí, quando eu peguei esse tema aqui, porque eu comecei a estudar, que eu decidi, não, eu vou fazer, não vou recusar, não, eu vou fazer. E aí que eu comecei a ler, eu falei, caraca, realmente, é isso que a gente tem que fazer. Não importa quantas vezes a gente cai, a gente tem que continuar levantando. A gente tem... Veja só, a gente está aqui não é para ser perfeito. A gente está aqui para evoluir para a perfeição. Mas a natureza não dá saltos. A gente está aqui para ir aprendendo aos poucos, se melhorando aos poucos. É assim que é a vida. Já foi falado que se numa reencarnação você matou e roubou, numa próxima que você vem, você já vai ser melhor. Você não vai mais matar, você ainda rouba, mas não mata. Não é? Já está melhor. Às vezes você ainda pensa, mas não mata. Então é assim, a natureza não vai dar saltos, a gente faz parte dessa natureza. Por que a gente quer acelerar as coisas? E quando eu falo assim, a gente, eu estou falando principalmente eu, sabe? Eu aprendi muito nesses dias e eu acho que, eu tenho certeza que a partir dessa palestra, eu acho que vai ser um divisor de águas para mim. Eu vou parar de me cobrar tanto e ter certeza que a gente tem sim que se policiar, mas a gente tem que ter um equilíbrio e ter a certeza de que nós estamos aqui para evoluir, mas é aos poucos. A natureza não dá saltos e a gente também não, porque nós somos parte da natureza. Então temos que ter esse conhecimento das nossas fraquezas, das nossas limitações e a certeza de que o Cristo está conosco, que não estamos desamparados em nenhum momento. Saber que Jesus, ele cuida de cada um dos seus filhos. E Jesus, quando ele estava ensinando os seus discípulos, ele também teve um outro desafio para lidar com eles. Porque, veja bem, Jesus ele veio e ele se aconchegava aos pobres, como eu disse, aos maltrapilhos, aquelas pessoas mais ali como se diz assim, excluídas, obrigada, era essa a palavra. Os excluídos da sociedade, era exatamente esses. Então, na cabeça dos apóstolos, os ricos eram o quê? Excluídos desse círculo. Os ricos, eles não faziam parte desse processo. Por quê? O reino de Deus, o reino que Jesus falava, era dos pobres. Jesus veio para os pobres, para os necessitados, eles já tinham de tudo. Então, muitas vezes, pegavam os apóstolos ali se discutindo a respeito disso. Às vezes, ali em discussões acaloradas. Porque, não era lógico. Jesus está ali para os pobres e vai ser também para os ricos. E aí, houve uma passagem em que Jesus encontra Zaqueu. Tem o livro Boa Nova que fala desse pedacinho, desse trecho. E Zaqueu, ele era um cobrador de imposto, como vocês já devem ter ouvido falar. E quando Jesus foi se hospedar na casa dele, os apóstolos ficaram indignados. Eles foram, mas eles não conseguiam compreender. E que dirá daquela população dos seguidores que estavam junto com Jesus? Se nem os apóstolos que seguiam de perto os ensinamentos não tinham dificuldade para compreender, os que estavam então acompanhando ali, toda a sua caminhada, ficaram mais confusos ainda. Por que ele vai ter ali com um homem que era considerado pecador, porque ele era cobrador de impostos, ele tirava o dinheiro das pessoas. E aí, Zaqueu vai explicar para Jesus que ele ficou tão alegre com a visita de Jesus e vai explicar que ele era um homem de bem, sim, mas ele ajudava muitas pessoas. Ele usava o seu dinheiro para favorecer as pessoas.
E naquela região, ele viu que tinha muitos pais de família que estavam desempregados, que estavam sem trabalho, sem sustento para as famílias. E aí ele foi, arrumou uma criação de gados em diversas localidades e deu trabalho para essas famílias. Ele usou o dinheiro dele para favorecer esses pobres. Então Jesus teve que ter todo esse trabalho com os apóstolos, envolver eles em toda essa história, envolver ele todo nesse contexto, para eles poderem compreender a magnitude. Que não é o ter que é ruim, mas é o ser, é como gastar esse ter. Você pode ter muitas riquezas, você pode ter muitos bens, mas como você é, como você está sendo como pessoa? Você está ajudando? Você está colaborando com o seu próximo? Você está sendo colaborativo com as dificuldades daqueles que estão ao seu redor? São muitas as dificuldades que Jesus passou naquele tempo. Dificuldade não, desafios, né? Que ele teve com os seus apóstolos por conta disso. Porque muitos deles não conseguiam compreender essa dimensão. Muitos deles ficavam confusos. E aí a gente tem que se perguntar quem realmente está fazendo bem. O que vale mais? Você ir lá, dar uma esmola para alguém, uma cesta básica, ou você dar um emprego? É aquele velho ditado, né? Não dá o peixe, ensina a pescar. É assim que a gente deve analisar a nossa conduta. E Jesus também ele fala que quando a gente está maduro na compreensão da obra do Cristo, a gente jamais deixa de lado as suas recomendações. E a gente consegue compreender essas circunstâncias. A gente consegue ter confiança de que Ele está conosco. Confiança de que a gente vai vencer todas essas dificuldades que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso desafio. Então, o mais importante que a gente deve manter em nossos corações é que sim, nós somos falhos, mas que nós somos capazes de vencer. E que todas as vezes que a gente cair, a gente deve ter força de levantar. É só isso que nos é pedido, é só isso. Esforço e recomeço. Esforço e recomeço. É o que a gente faz sempre. A gente vem nessa vida, a gente batalha, a gente acerta, a gente erra, a gente fica estagnado em algumas partes, a gente volta de novo, tenta outra vez, melhora aqui, recupera ali. E é assim, é esse ciclo. A gente não tem que querer dar conta de tudo. Porque assim, eu preciso vencer muitos defeitos. Eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu sou impaciente. Tudo bem, não vai dar conta de tudo. Escolhe um. Escolhe um desafio. Olha, eu já me conheço, eu já sei que dessa vez eu não vou dar conta. Então, nessa encarnação, acho que eu vou ter que ficar só por conta de testar a minha paciência. Né, Eduardo? É mais difícil. Que aí depois as outras a gente tira de letra. A paciência é o que mais pega, gente. É o que mais pega. Mas veja bem, se a gente for tentar resolver tudo de uma vez, pelo menos, eu penso que se a gente fracionar vai ficar mais fácil. Não dá para... Hã? Aí ele vem, já tá, você vai querer que redivide? Gente,
a caminhada, Jesus já tinha nos falado, nos alertado desde o início que não seria fácil. E por isso ele nos deixou o Consolador, por isso ele nos deixou essa doutrina maravilhosa com seus ensinamentos. E isso nos acalenta o coração. Imagina a gente viver num mundo em que a gente pensa que tudo acaba depois que a morte do corpo vem. Ou que você errou muito, acabou para você, não tem mais jeito, você vai arder no fogo do inferno. É duro pensar assim, gente, é muito duro. E eu acredito, voltando à parte da gente anunciar essa boa nova, que aqueles que passaram por tantas dores, seja mais fácil de acolher essas informações. Porque, veja bem, partindo do princípio daqueles que praticam o autoextermínio, essas pessoas são tão condenadas em outras religiões. Para elas está tudo acabado. A dor da família que fica, uma mãe ouvir isso, gente, é muito triste. É muito triste. Nesse momento que a gente traz essa luz, que a gente traz essa boa nova para essa mãe, renova a esperança dessa mãe. A alegria que preenche esse coração não tem preço, gente, não tem. Então que a gente possa saber colocar as nossas palavras com doçura e conhecimento para aqueles que ainda não conhecem essa doutrina. Eu vou finalizar lendo aqui o texto do Vinha de Luz. Ouvistes. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou ao desamparo quanto às advertências do trabalho a fazer. Quando o espírito, amadurecido na compreensão da obra redentora, se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual, por ele trazidos, não seriam observados com simpatia. Seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra. Compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações dos que se encontram ainda incapacitados de maior entendimento. Suportariam remoques de familiares, estranhos à iluminação interior. Sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas. Escutariam libelos gratuitos das inteligências voltadas ao escárnio das verdades divinas. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos famulentos. Sustentariam guerras incessantes contra o mal. Cairiam em ciladas torpes. Contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo. Identificariam o progresso efêmero dos ímpios. Carregariam consigo as marcas da cruz. Experimentariam a incompreensão de muitos. Sentiriam solidão nas horas graves. Veriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. O Mestre Divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não ofereceria a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos de iluminação pela grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito do serviço que estabelece luz e paz. É importante desse modo, para quantos amadurecerem o raciocínio na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica, para que se não escandalizem nos testemunhos difíceis do plano espiritual.
Ou seja, que a gente não se surpreenda, nem aqui, nem quando chegar do lado de lá. Porque a gente não sabe a realidade do que nos cerca. A gente acha que tem esse conhecimento da realidade, mas será que estamos mesmo vendo o que realmente é? Porque eu vejo uma pessoa que parece ser arrogante, que parece ser antipática, ou qualquer outro adjetivo que seja. Mas na realidade, quando está só ela e Deus, ela é mais caridosa do que eu. Ela é mais gentil do que eu. E eu estou julgando ela, me dizendo a santa da história. E mais, porque fulano se diz ateu, não crê em nada, porque não sei o quê, passa do lado de lá, tá o ateu lá iluminado e a gente vai estar na onde? Perdido nas sombras. Porque muito a gente julgou e esqueceu de trabalhar o nosso espírito. Então, gente, que possamos, na volta à pátria espiritual, dizer como Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. É isso que eu tinha para hoje.